Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com os principais nomes do marketing da publicidade do Brasil e do mundo. Eu sou o Renato Pesotti e nesta semana a gente tem um episódio mais do que especial. Esse é o nosso 100º programa e para comemorar o número a gente recebe pela primeira vez 2 pessoas ao mesmo tempo para fazer esse bate-papo sobre comunicação, sobre propaganda, sobre marketing e sobre diversidade. Hoje a gente tem a presença de 2 mulheres maravilhosas e inspiradoras. A Juliana Azevedo, que é presidente da Procter & Gamble Brasil, e a Rachel Maia, que hoje é consultora, que foi CEO da Pandora e da Lacoste do Brasil. Juliana, super prazer estar contigo aqui. Prazer é todo meu estar conversando contigo, estar conversando com a minha amiga Rachel. Beijos virtuais para vocês. Prazer estar aqui com vocês, conversando, batendo papo. É sempre bom quando nós estamos com amigos, né? Então, minha amiga do coração, que a gente compartilha todas as nossos desafios nesse momento desafiador e nossas conquistas também. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigado. Vamos começar falando desse momento desafiador, né? Não tem como a gente escapar muito de falar do mundo pandêmico. No começo da pandemia, a gente achou que as tendências e novidades, algumas delas seriam passageiras, né? Mas a cada mês que passa, a gente acredita que muita coisa do ano passado, de 2020, veio para ficar. Ju, o desafio para a P&G foi enorme, né? Vocês tinham que tomar conta, ter cuidado com os colaboradores, mas tinham que se preocupar com o abastecimento das pessoas, né? Os consumidores primeiro fizeram aquela corrida no supermercado, acabou o papel higiênico, né? A primeira coisa que acaba sempre, e a gente acabou ficando preocupado se as empresas de alimento, de suprimentos teriam capacidade de entregar tudo para a gente. Como que foi essa tempestade que acabou durando mais do que a gente esperava, né? O que ficou de aprendizado daquele tempo tenso do ano passado, que agora em 2021 a gente está um pouco mais tranquilo? Mais tranquilo, não sei, né, Renato? Mas eu acho que a primeira coisa que ficou nós fomos guiados por 3 prioridades, bem o que você falou. A segurança de todo mundo, garantir um abastecimento e cuidar da comunidade. Parecia que isso ia ser o foco da crise, mas isso se perpetua até agora. O fato de ser uma empresa global nos deu muita visibilidade do que estava acontecendo em outros países e a gente pôde planejar com antecedência. E a gente tomou vantagem disso. Mas a primeira coisa que ficou foram essas, as 3 prioridades, seguem sendo as 3 prioridades, não há a menor dúvida. A segunda coisa é, apesar do distanciamento social, nós nos aproximamos dos nossos clientes, dos nossos parceiros e dos nossos consumidores, porque a variação, como você bem disse, da compra de um item, faltaram alguns itens, não porque as pessoas estavam de um dia para o outro tomando muito mais banho ou indo muito mais ao banheiro, mas porque estavam estocando ou porque estavam comprando mais numa loja do que na outra. E para garantir abastecimento, porque ninguém precisava, falta de itens, se somando a mais um problema do que a pandemia, a parceria que nós tínhamos com os nossos clientes, ela se estreitou e foi fundamental para a gente conseguir estar ouvindo deles, o que estava vendendo mais, o que estava vendendo menos, aonde, e ir se ajustando. E a mesma coisa dos nossos consumidores. Nós lançamos vários produtos novos no nosso centro de inovação, inspirados nas necessidades desse período. Então, distanciamento social, mas nós nos aproximamos. E, por último, há de se dizer que é toda essa parte da digitalização, né? Que transformou a forma como a gente convive, de um modo geral, a forma como a gente trabalha, a forma como nós vamos gerenciar o negócio. E não acho que no início da pandemia nenhum de nós conseguia imaginar a velocidade dessa transformação ou quão duradoura as mudanças seriam.
Rachel, você deixou o comando da Lacoste em setembro do ano passado, né? Então você acabou pegando boa parte da pandemia dentro da empresa. Quais foram os aprendizados que uma companhia de roupas, né, que foi afetada pelo isolamento social num primeiro momento, né, aparentemente, aprendeu nesse começo de pandemia, nesses primeiros impactos? Bom, Renato, de uma forma geral, o varejo foi muito afetado, né? Ontem você tinha um consumidor ávido para ir para as ruas, para as lojas, para o shopping, e de repente, de uma hora para outra, você viu o país lockdown. Né? Então, como é que você traz, né, coloca esse consumidor, primeiro eu estou falando só do varejo e do consumidor, né, de volta para um track, né, de um consumo, mas um consumo mais sustentável. Né? Então, essa questão do consumo e ser sustentável foi algo que levou muitas empresas, sim, a fecharem as portas e outras a reavaliarem como que nós iríamos estar conquistando esse consumidor. E como a minha amiga acabou de dizer, Juliana, um pilar muito importante que foi explorado foi a digitalização. O e-commerce cresceu de forma 2, 3 dígitos inesperada para as empresas, não só para o varejo. E isso tudo, como diz também algumas pessoas, sobre se perpetuar, não sei. Mas sim, existe um novo costume para o consumidor, aonde sim ele vai fazer um movimento híbrido de estar indo às ruas, mas ter aprendido um consumo, né, digital, virtual, que ao mesmo tempo o apraz, mas traz alguns desafios e assim por diante. Aí, por sua vez, nós, como demandante do consumo, tentamos nos adequar para a demanda deste consumidor que quer essa novidade, que quer a digitalização, mas muitas vezes não sabe como, né? Ou o que deseja. Isso é muito importante. E para o vestuário, sem sombra de dúvida, isso foi um desafio, porque nós lidamos com moda, nós lidamos com coleção. Como que de uma hora para outra, uma coleção ela não vai para as vitrines? Né? No caso físico, então nós tivemos que criar vitrines virtuais que engajasse, que encantasse o consumidor, e isso não se faz de uma hora para outra, sabe, Renato? Então nós aprendemos a tocar a roda com o carro, ou avião, ou assim por diante, em curso. Não foi algo que nós paramos, meditamos, vamos mudar a estratégia, vamos reconfigurar a estratégia para ser zero no físico e 300% no digital. Não foi feita uma estratégia, foi feita uma acomodação do processo em curso. Então, isso tudo foi feito não só no vestuário, mas foi feito no varejo, e qual nós, infelizmente, nós podemos sentir o reflexo de passear no shopping ou analisar como está o consumo, muitas portas fechadas. Este foi um dos reflexos no varejo da pandemia. Mas sim, nós tivemos um aproveitamento também não medido das pessoas tentarem ficar próximas, né? Apesar do distanciamento, né, físico, mas as pessoas queriam continuar se comunicando, as pessoas queriam fazer jus a seu trabalho no home office e assim por diante. Então, é o momento de reacomodar as demandas. E ainda estamos nesse processo, Renato. E, Rachel, qual uma grande tendência que você achou que seria passageira no passado e que, na verdade, a gente percebe que vai ficar daqui para frente mesmo? Talvez essa digitalização do consumidor ser virtual e físico. O consumidor gosta do consumidor raiz, né? Que gosta de ir na loja, tocar no produto e tal. Como que fica esse consumidor hoje em dia com essa questão virtual? Renato, eu acho que são duas questões, né, nessa mesma pergunta, duas respostas aí. Primeiro, a grande tendência, eu acho que esse home office, ele não veio como passageiro. Eu acho que as pessoas descobriram continuar sendo produtivo, independente do lugar que você esteja. Isso é algo saudável, né, para o colaborador, para a sua família,
para a diversidade, para que você possa, né, ter esta responsabilidade e continuar liderando da sua casa e trazendo resultados que você inimagináveis, né? Porque esta possibilidade da liberdade te dá também fluidez no pensamento. Isso é muito bacana, né? Então, algo muito importante que as empresas também estão pensando como readequar, né? Como tentar fazer que um benefício atinja o teu colaborador na casa dele, né? Como continuar dando uma condição saudável de trabalho, mas através do home office. Isso tudo são estratégias que estão sendo relapidadas, vou colocar dessa forma. E o segundo ponto que você colocou é importante, sem sombra de dúvida, o consumidor está se readequando aos seus costumes de consumo, mas isso não significa que o consumo físico vai deixar de existir. Significa que o consumo tem novos modos operantes. Ele pode olhar no digital, ele pode ir na loja e, de repente, consumir pelo digital. Ele pode olhar no digital, ir até a loja e consumir né, no físico. Estes modos operantes que o consumidor está tentando entender e assimilar, veio para ficar também. Legal. Juliana, e você, o que a P&G identificou que poderia ser passageiro, mas se tornou perene? E assim, eu vi numa entrevista que aqui no Brasil os produtos masculinos venderam muito mais do que o esperado, né? Como que vocês estão trabalhando isso para o futuro? Essa foi uma surpresa, porque no mundo muitos homens deixaram de se barbear, mas no Brasil, muitos que não se barbeavam voltaram a se barbear, preocupados com higiene e saúde. Quando a gente olha para essa pandemia, eu não sei se ela transformou a gente, Renato, ou ela acelerou processos que já existiam e traços da nossa personalidade como indivíduo ou como sociedade que já estavam presentes ali, mas que foram acentuados. Porque, vamos pegar o brasileiro. O brasileiro é um povo limpo, nós tomamos mais banho do que a média da população global, a gente escova o dente com mais frequência do que a média da população global, então usando esses indicadores numéricos para qualificar o meu comentário. Então, quando vem uma pandemia em que a gente pede mais higiene para as pessoas como forma de proteção, é natural que uma população que já tem isso natural, já tem isso no seu DNA, se acentue mais. Então, o que a gente está descobrindo agora com o consumidor é alguns desses hábitos que ela desenvolveu, ele e as crianças durante a pandemia, quais deles vão ficar. Então, no momento em que está todo mundo dentro de casa, pai, mãe, filho, cachorro, papagaio, o banheiro ganhou uma importância super grande, Renato, porque muitas vezes, eu já fiz reunião do banheiro, porque tinha obra, era o único lugar que tinha silêncio, né? Mas não só isso, o banheiro para muitas pessoas virou o único lugar em que eu estou sozinha e eu tenho alguns momentos de tranquilidade. Enquanto que no passado o banheiro não tinha esse propósito. Então nós lançamos uma série de produtos que são com esse enfoque, para dar todo esse aconchego. Vamos descobrir o quanto esses produtos vão perdurar no momento em que outros aconchegos voltam a ser oferecidos. Agora, eu acho que os estándares de limpeza, a consciência de saúde e a nova hierarquia do que é importante para esse consumidor, isso veio e isso vai ficar. Eu acho que a gente só está ajustando em que nível vai ficar, mas isso veio para ficar. É interessante quando você diz, né, fazer reuniões de lugares inimagináveis, né? Então, nós exploramos mais cada espaço, cada cantinho do nosso lar. E nós também conhecemos mais cada cantinho do nosso lar. Com certeza. E isso veio com a pandemia.
sabe? Isso veio nesse momento que eu não vou ser, né, culpada de estar entre uma reunião e outra, vou ali, molho a minha plantinha, volto, vou ali, planto a minha sementinha, volto, sabe? Virou prazeroso. Isso é muito bacana, sabe? Ter este prazer em desenrolar essas 8, 10, 12 horas, que muitas vezes vai por longas horas, mas tem prazer no meio dessa história, e isso não tem preço. E isso veio com a pandemia. Eu tenho um projeto, e eu sei que vocês vão me perguntar em algum momento, então eu já vou trazer. Esse projeto se chama Capacita-me. E aí, no meio dessa pandemia, o projeto é focado em educação e empregabilidade. Aí, no meio dessa pandemia, o que eu fiz? Todos os recursos que eu dedico ao projeto, eu comecei a comprar cestas, porque existia uma demanda tão assim latente do nosso povo, né? E no básico do básico, foram tantos desempregados, mais de 23 milhões de desempregados. E aí, o que eu fiz? Eu tirei um pouco do foco da educação e empregabilidade, fui para cestas, e, ao mesmo tempo, o cobertor começou a ficar curto. E aí, com esta questão do espaço, uma das empresas que eu dou mentoria e letro na questão da diversidade e inclusão, o presidente, com este tema de home office, ele falou, Rachel, como o time está em home office, eu tenho alguns andares aqui, eu vou ceder para você um andar, para você não parar o teu projeto. Olha que fantástico! Então, fazendo desta situação oportunidades para as pessoas periféricas continuar se educando para que elas possam almejar posições nunca antes almejadas. Então, empresas criam oportunidades através do novo approach, deste novo momento. Ele tinha um espaço, eu tinha uma demanda. Os dois levantaram a mão e nós unimos oportunidades. Então, o home office ele trouxe também uma oportunidade para as pessoas aplicarem seus sonhos através de uma especialização que o Capacita me oferece. Então, olha que fantástico. Então, os espaços que nós disponibilizamos também é dedicado a pessoas que querem galgar novas oportunidades na sua vida. Eu queria só fazer essa adição, Ju, e essa empresa, se você me permite, é a Samap. Eu gostaria de falar porque tem a minha gratidão, né? Então, é só pela Samap que nós estamos continuando o projeto da educação e da empregabilidade para todos das periferias de São Paulo. Uma das coisas, Renato, que a Rachel falou da forma diferente de trabalhar, que o meu primeiro, nós fechamos o escritório a primeira vez dia 15 de março, então antes, inclusive, das determinações do governo. Mas o primeiro comunicado que eu mandei para a organização é que a gente ia ficar fechado por 2 semanas. A gente não sabia, né? Ninguém sabia. 2 semanas. Here we are, a gente reabriu o escritório, fechou o escritório, agora abriu de novo. Mas assim, o primeiro, the very first, era 15 dias. E agora nós estamos, o Brasil inclusive faz parte de um piloto no mundo dessa nova forma de trabalho híbrido, em que a gente busca aonde é o melhor lugar para você fazer cada tarefa. A gente não entende que fazer tudo de casa é o melhor, mas que não é também voltar 100% para o escritório. Então, eu acho que essa era uma coisa que eu não imaginava, se você me perguntasse há 18 meses atrás, vamos ficar tanto tempo trabalhando de casa e vamos imaginar uma realidade híbrida tão intensa, tão rápido, eu não imaginava que isso fosse acontecer. E isso já é uma realidade hoje. Verdade. Legal a Ju falar sobre isso, porque até queria tocar nesse assunto, né? Ela está há 25 anos na P&G, ela escalou todos os degraus dentro de uma multinacional, que é uma das maiores empresas do mundo, né? E eu queria que ela falasse um pouco sobre esse desafio de ficar muito tempo numa empresa só, né? Ela hoje é uma das poucas CEOs no Brasil e é uma das pouquíssimas CEOs que vieram do marketing, né? Ela é formada em engenharia industrial, mas veio do marketing. Queria que ela falasse um pouco sobre esse desafio de como perceber uma empresa
uma carreira desse tamanho, desse porte dentro da empresa e ver essa mudança tão drástica, né, que a gente está acompanhando dessa vez e que talvez seja a maior mudança das nossas carreiras, das nossas vidas mesmo. Eu gosto de imaginar que eu estou no meio da escada ainda, viu, Renato? Então eu olho para baixo, tem alguns degraus, mas ainda tem muito degrau para cima, entendeu? Então tenho ainda muito que trilhar. Eu entrei na P&G em 1996 como estagiária e o meu plano não era ficar tanto tempo, era ficar só 2 anos. Porque eu queria aprender sobre marketing e vendas, porque apesar de estar fazendo, na verdade, 2 faculdades, né, fazer engenharia e direito, eu tinha consciência que esses 2 aspectos eu não ia aprender na faculdade. Então, eu queria aprender na prática. Meu plano nesse aspecto não deu certo, né, porque eu sigo na P&G. E o que me manteve na P&G, em primeiro lugar, eu encontrei um local que tem uma afinidade muito grande com meus princípios e valores. Então, eu consigo ser uma profissional, mas eu tenho o apoio de realmente viver o meu propósito pessoal com uma escala de uma instituição que acredita nisso como uma estratégia de negócio. Então, isso, para mim, eu tenho consciência que isso não é algo que eu vou encontrar em qualquer lugar. E é um valor muito poderoso para mim. E a segunda coisa é justamente o que você falou, Renato, a capacidade que eu também encontrei na P&G de sempre estar me desafiando. Então, eu trabalhei em diferentes competências de marketing. Eu trabalhei em 3 ou 4 países diferentes, sendo 3 deles eu morei nesses países. Eu fui para vendas, voltei de vendas. Então, eu fiquei na mesma empresa, não fiquei no mesmo emprego. E isso me enriqueceu muito. Então, eu acho que é mérito da P&G. Eu hoje, quando eu olho para os meus talentos, quando a gente faz plano de desenvolvimento pessoal, todos nós na P&G temos um plano chamado Know and Grow, né? Know, saiba o que você sabe e saiba where you want to grow, né? Para onde você quer crescer. Todos nós. Eu tenho uma expectativa que aqueles que estão acima de mim têm, e todos na minha organização têm. Eu digo para eles que eu quero prepará-los, sim, para crescer na P&G, mas para crescer no mercado. E daí eu, como líder na P&G, tenho que ter competência para mantê-los nessa minha companhia. Rachel, a Juliana citou que ela ficaria só 2 anos na P&G, né? E você no seu livro, que foi lançado esse ano, também conta que também não queria, você não queria muito ir para a Tiffany's quando foi sua porta de entrada no mercado de luxo, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa história e também queria falar um outro assunto, né? Que você cita no livro e queria que você falasse sobre isso. Você fala muito sobre coragem, né? E a Ju também fala sobre isso nessa questão da mudança de trabalho dentro da empresa. Queria que você falasse sobre sua ida para a Tiffany's, que você nem queria muito, né? E sobre a coragem de mudar mesmo dentro da empresa. Bom, obrigada por trazer, né, a questão do meu livro, só para que fique aqui registrado. Eu fiz quase 1 ano de análise focado em falar, devo escrever ou não o meu livro, devo colocar todos os desafios que eu coloquei, né, que eu passei na minha vida até aquela data, tenho coragem ou não, vou ter essa fortaleza, porque as pessoas questionam muito esses desafios, né, que eu passei na vida, através das histórias que eu contei no meu livro. Então, sim, foi um desafio para mim como pessoa, e eu hoje estou com 50 anos, vou fazer 51 anos em janeiro, e comecei no mercado aos 15 anos. Então, isso tudo, né, a Tiffany, ela foi um dos pontos da minha vida. Eu não comecei na Tiffany, eu comecei em escola pública. Eu era monitora adolescente em escola pública, fui estagiária no Banco do Brasil, fui contadora em escritório de contabilidade, fui controller na Novartis. E tive oportunidade, sim,
de desenvolver alguns skills. No caso, eu peguei todo o meu dinheiro de rescisão, apliquei em mim mesma, fui para o Canadá, fiquei 1 ano e meio lá, fiz faxina, fiz depilação, fiz manicure, fiz um monte de coisa para complementar a renda, para acabar os estudos e voltar para o Brasil. Aí, quando voltei para o Brasil, eu estava dura, estava sem nenhum, sabe, estava zerada. E aí eu precisava começar a trabalhar. E aí eu tinha 3 oportunidades, 3 aplicações, né? Uma para a farmacêutica, que eu queria voltar para a Novartis, outra em uma empresa automobilística e a terceira no varejo, que era a Tiffany. Então, sim, eu tinha o desejo de ir para a indústria farmacêutica e não para o varejo. Mas quem me chamou primeiro foi a Tiffany. Então, quando eu entrei, né, eu fui admitida pela Laura Pedroso, foi um processo que foram com 7 pessoas, foram 6 homens e 1 mulher, que era, né, eu era essa representante aí de gênero, e aí eles me escolheram pela diversidade do pensamento. Eu não estava falando só naquele momento sobre os skills contábeis. Naquele momento eu tive a oportunidade de explorar um pouco o que estava acontecendo no mundo. E foi muito bacana, foi aí que eu consegui me conectar com o CFO Global e ganhei e conquistei essa oportunidade de ser por 7 anos e meio, 5 anos como CFO e 2 anos e meio como presidente. E por que saiu de 2 para 7 anos e meio? Mais ou menos cruza com a história da Ju. Eu comecei em finanças, eu não apliquei no mercado de luxo, eu apliquei nos skills e na possibilidade de voltar a trabalhar e sempre dei o meu melhor. E dando o meu melhor, eu comecei a entender outros setores, outros segmentos dentro do varejo. E aquilo me encantou. E eu nunca entrei numa batalha para fazer o mais ou menos. Então, eu sempre ia até o final. Por isso que eu fiz 4 MBAs na minha vida. Todas as vezes que eu encarava um novo desafio, eu ia lá estudar. Porque conhecimento ninguém te tira, né? Então, eu ia lá me aprimorar naquilo com Consumer Experience, com Finance Executive, como CEO que deveria, como presidente, deveria ser, como para empresas globais. Então, eu fiz todos esses MBAs em detrimento dos novos desafios que eu enfrentei na Tiffany, né? Então, isso para mim foi muito importante. E esta questão do eu tenho os skills mas eu ainda não estou totalmente apropriada de todo o detalhe, isso não te faz menos para aquele papel, pelo contrário, te coloca no jogo para que você aprimore e vá fazer aquele, né, o que estão apostando em você, porque apostaram em mim. Muitas vezes, quando me colocaram como presidente na Tiffany, eu nunca tinha sido presidente. Foi meu primeiro desafio como tal. E aí eu fui lá, usei meu networking, sim, comecei uma mentoria com pessoas que são muito importantes na minha vida, Luísa Trajano, Pedro Paz, Denise Damiani, me mentoraram, né, para me suportar naquele momento de transição, mas eu tive o mercado também que me mentorou. Eu tive a sensibilidade de mercado para entender para onde eu iria, como eu deveria, e aí eu entendi que não era 2 anos naquele segmento, naquele momento, que iria me dar aquilo que eu desejava. Então, eu segui o curso da história e permaneci na Tiffany por 7 anos e meio. Foi exatamente essa história. Legal. Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta para falar sobre diversidade e também mais sobre negócios. Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à 2ª temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no UOL Play e no YouTube de Move.doc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa.
Voltamos, essa semana a gente recebe no programa especial a Juliana Azevedo, que é presidente da Procter & Gamble Brasil, e a Rachel Maia, que hoje é consultora, que já foi CEO da Pandora e da Lacoste. Rachel, você já comentou um pouco sobre o projeto de mentoria para jovens. Eu queria que você falasse um pouco sobre como isso funciona e também queria que você desse seu depoimento sobre ser uma mulher negra no mercado de luxo brasileiro, né? Se você teve que provar 200 vezes que era mais capaz, que era capaz de estar naquela posição de presidência. Bom, o Capacita-me nasceu há aproximadamente uns 6 anos, focado em educação e empregabilidade. Então, nós fazemos exatamente isso, Renato. Nós damos a oportunidade para jovens acima de 18 anos da periferia a vir se capacitar na nossa sede. A sede do Capacita-me hoje é aqui na Zona Sul. E aí, após a primeira turma foi quase 160 horas. Aí depois nós fomos adequando, então hoje tem turmas de 60 e 30 horas. Então nós pegamos, depende muito qual é o estágio que aquele desempregado se encontra, né? Aquele desempregado que vem da periferia se encontra. E aí, a partir disso, nós capacitamos eles fazem um currículo e estes currículos nós lançamos no mercado. De que forma? Através de empresas parceiras que querem dar oportunidade para esses jovens da periferia. E é importante que eu conto com a ajuda dos meus amigos executivos parceiros, a Ju é uma delas, e outras marcas que eu poderia aqui mencionar, mas como hoje eu estou com a Ju, eu vou deixar como claro e objetivo a P&G e a Samap, que são as empresas que têm nos apoiado bastante, mas isso tudo é um trabalho, Renato, em evolução. Né, como o desemprego acontece em todas as partes do Brasil, o que nós fazemos aqui hoje no Capacita-me é uma pequena centelha, né, tentando colaborar com esse processo, né, que acontece de forma latente, que é a desempregabilidade. Este é o projeto Capacita-me, aqui na Zona Sul. Quando eu tive a oportunidade de estar na Tiffany, eu tive a oportunidade porque eu tinha 3 opções. Eu tinha a opção da Novartis, eu tinha a opção de uma empresa automobilística e o varejo. A que me chamou primeiro, porque eu estava dura, sem nenhum, como diz, né, sem nenhum tostão no bolso, foi o varejo. Então, eu aceitei entendendo que aquele meu momento era um momento desafiador, mas que me encantou. E eu dediquei o meu melhor da profissional Rachel para atingir os objetivos. Então, eu não apliquei no luxo, eu apliquei naquilo que me cabia naquele momento. Né? Então, era uma vaga de CFO, a qual eu conquistei a vaga pelos meus skills. Isso foi muito bacana. E aí, depois, eu fui convidada pela Pandora a presidir a marca aqui no Brasil. Eu fiquei por 9 anos na Pandora. Na Pandora, eu tive a oportunidade de abrir mais de 100 pontos de vendas. Eu tive a oportunidade de construir uma marca que era completamente desconhecida e eu tive a oportunidade de ganhar o Mystery Shop por mais de 5 anos consecutivos. Eu tive a oportunidade de estabelecer uma cadência de gestão que nós ganhamos por mais de 6 anos o Great Place to Work. Então, esta é a característica da executiva Rachel. Eu entro no projeto para fazer a coisa acontecer. Não foi a marca necessariamente que me convidou, foi o projeto e automaticamente eu construí a marca. Então, isso é muito importante, né, que fique claro. E, na sequência, eu tive também o convite da Lacoste. Quando eu tive o convite da Lacoste, eu já estava me preparando para ser conselheira, a qual hoje eu sou conselheira de 4 empresas. E este é um processo evolutivo. E eu responderia da mesma forma que a minha amiga Juliana Azevedo disse, né, falou na resposta dela aqui, né, você já está lá? Não, eu não estou lá. Pelo contrário, eu acho que tem muitos degraus pela frente. Subi bastante degraus? Subi. Tiveram degraus desafiadores, como você muito bem perguntou, Renato? Sim, tiveram. Tiveram vezes que eu não fui ouvida numa reunião predominantemente por homens? Sim, tiveram. Mas eu não deixei aquilo me definir, menos ainda me diminuir. Pelo contrário, eu achava uma oportunidade e continuava insistindo no meu propósito, no meu objetivo, que era estar ali, ter voz e ter vez.
É isso. Legal. Obrigado pelo depoimento. Juliana, a gente falou um pouco sobre os projetos da Rachel, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre as ações da P&G voltadas para a diversidade, né? Vocês lançaram há pouco tempo o 22 Vozes para 2022. Queria que você contasse sobre o projeto e falasse os objetivos dessa ação que é muito bacana da P&G. Joia, obrigado pelo espaço. A P&G ela tem uma agenda de cidadania com 3 pilares que eles estruturam a nossa abordagem sobre esse assunto, né? Então, um pilar é de equidade e inclusão, onde ele se divide aí em equidade de gênero, étnico-racial, pessoas com deficiência, idade, enfim, as diferentes vetores de diversidade que nós temos, sustentabilidade e impacto na comunidade. O Vozes, ele vem dentro do pilar de impacto na comunidade e dentro do nosso foco em educação. Então, como a Rachel falou, nós somos parceiros do Capacita-me e, além do Capacita-me, de outros projetos que atuam na parte de educação, formação desses jovens. Olha que lindo! Oi, Pedro, lindo! E empregabilidade. Mas o que a gente busca, e eu aprendi isso inclusive com a minha amiga Rachel, e os dados de pesquisa recentes demonstram, é que os jovens de hoje, nesse boom demográfico que o Brasil vive, precisam sim de apoio objetivo. Em algum momento foi comida, como bem disse minha amiga Rachel, é curso, é emprego, mas eles também precisam de exemplo e precisam de esperança. E a pandemia jogou um véu de desilusão enorme sobre eles, enorme. Tem um percentual enorme de jovens que, se pudessem, queriam deixar o nosso país. 1 em cada 4 está desempregado ou não estuda, ou seja, sem nenhuma atividade, no momento em que tinha que estar realmente crescendo. Então, o Vozes vai atrás de identificar jovens potências de 18 a 24 anos e já atuem na comunidade, com o objetivo de dar mentoria através de profissionais da Procter e dar visibilidade a esses jovens. O que a gente quer é gerar referências, heróis, para que mais jovens saiam dessa apatia, tenham coragem para ir em futuro melhor. Muitas vezes eles não... Eu me lembro quando numa das nossas reuniões de conselho, né, Rachel? Você descrevendo uma situação em que você estava indo entregar uma cesta de comida e eu me lembro nitidamente dessa história. E você me relatou, Ju, e eu pedi ajuda de um jovem para carregar essa cesta de comida e o jovem estava tão sem força física, mental e emocional, que não vinha me ajudar a carregar cestas de comida para a comunidade. Então, esse é o papel do Vozes, completando um esforço que vem de dar o básico, que é alimentação, de ter projetos grandes que nós temos, Capacita-me sendo um, a gente tem 6 mil jovens sendo apoiados pelo Instituto PROA, no Rio de Janeiro, United Way no Brasil inteiro, vários, Unicef como parceiro, que precisa impacto, precisa quantidade, o problema no nosso país é continental, verdadeiramente, mas eu acredito, os dados de pesquisa estão aí, que esses jovens também precisam de exemplo, e a gente precisa dar esperança, e é isso que o Vozes vai tentar fazer. Legal. Aproveitando essa demanda que você falou, que as empresas precisam oferecer isso para as pessoas, né? Você acha que o consumidor hoje passou a escolher marcas que realmente apoiam a população, né? Marcas sem propósito hoje perde muito. Dentro desse raciocínio, comunicar de forma assertiva também essas ações se tornou fundamental, né? Hoje, quem não se comunica corretamente perde espaço e hoje quem não ajuda a população perde muito espaço também, né? Eu acho que essa era mais uma das tendências, Renato, que já vinha nascendo antes da pandemia, e esse problema que atingiu todo mundo, que nos colocou no nosso lugar,
apenas acentuou essa consciência, no meu ponto de vista. Então, eu acho que esse é um dos legados positivos dessa pandemia. As marcas, sim, têm que viver o seu propósito, assim como as empresas, mas eu vejo também o consumidor e a sociedade buscando coerência e consistência. Então, as marcas que estão apenas pegando modismos, ondinhas, fazendo só o que aparece na mídia ou na mídia social, pode até ter um bom resultado no curto prazo, mas no longo prazo, para passar uma crise, para ter aquele suporte no momento de problema, o teto é de vidro. Então, essa escolha do propósito, ela tem que estar muito alinhada com a promessa e a personalidade da marca. E tem que ser uma escolha estratégica e não tática. Porque, senão, eu acho que acaba se revertendo, na verdade, como uma vulnerabilidade. Porque se você dá a sua cara para entrar em discussões, em assuntos que estão constantemente evoluindo, não é eu tiro mancha, eu absorvo o xixi, eu deixo o cabelo mais bonito. Não. Eu estou tentando contribuir para uma sociedade melhor. O que é uma sociedade melhor? Meu lugar de fala é diferente do da Rachel, que é diferente do seu. Então, se eu não tiver essa humildade, e se eu não for de verdade coerente, nem o consumidor, nem os meus investidores, e principalmente nem os meus colaboradores, estarão comigo no longo prazo. O consumidor procura propósito. E os colaboradores, por sua vez, porque a competitividade está aí, batendo na porta deles também. Né? Então, isso é algo muito importante. E, Ju, se você me permite só fazer uma adição à sua fala sobre o consumidor e colocando um pouco da diversidade, da sustentabilidade, que vai muito além do ambiental, sim, nós temos uma questão que nós não podemos ignorar, que é a racial, né, que tem sido discutida, que tem sido analisada. Então, as empresas elas estão entendendo como, né, trazer mais diversidade, mais pluralidade, para que o consumidor possa sentir, além da foto, que ela traz esse propósito. E aí eu volto, sim, para uma questão demográfica, que nós negros, representamos 56%, e, infelizmente, na liderança, são números de um dígito, né, percentual. Este ponto deve ser visto como análise, e uma análise de explorar para tentar colaborar com reversão do processo. Então, hoje, nós temos que falar assim, quais são as possibilidades de olhar de uma forma muito mais a contribuir com ações afirmativas, com cotas e assim por diante. Essa é a diversidade que move. Como que nós podemos falar, quando a gente olha numa escola de primeira infância, eu falo pelos meus filhos, e não vejo a diversidade lá, e bato na porta, assim, da coordenação e da diretoria, quando que nós vamos falar de temas antirracistas? Quando que isso aí vai ser colocado na pauta das crianças também? Então, são ações que devem permear o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. O propósito não se constrói de um minuto para outro. Né? Toda ação ela deve ser, num país como o nosso, racista, sim, de vieses inconscientes, sim. Né? Nós temos uma questão de um racismo estrutural que a gente não pode ignorar. Toda ação ela deve fomentar este letramento, essa transformação. E nós devemos ver que parte dessa nossa experiência, nós devemos retornar um pouquinho e reconstruir. Porque existe uma sociedade com demandas de um conhecimento que não foi tido. Então, nós precisamos saber da história como ela é, para saber reconstruir. Caso contrário, fica raso. É como a Ju acabou de falar, o teto fica de vidro. E aí você não vai conseguir. Legal, obrigado pelo depoimento. Acho que é bem esse caminho que a gente tem que seguir. Vamos para a parte final do programa, infelizmente. Eu queria fazer diferente do que a gente está acostumado, né? Então, eu vou pedir para a Juliana fazer uma pergunta para a Rachel e depois a Rachel fazer uma pergunta para a Juliana. Ju, está contigo aí a bola.
Com amigos e amigos aqui da UOL. Não, Aqui brincadeiras vamos à nós. parte, aqui vamos nós. Rachel, minha querida, você é uma inspiração para todos que têm chance de te ouvir, e eu tenho o prazer de te ouvir e conviver com você. Então, conta para nós um pouquinho, algum projeto que você ainda não divulgou em nenhum lugar, como, assim, um appetizer para nós. Oh my goodness. Então, Ju, eu estou com a minha consultoria, como muito bem o Renato disse. Então, eu estou com a versão 2.0, que ainda vai para algumas empresas, o letramento, que hoje nós somos a única consultoria que leva o letramento de forma digital. Nós vamos transformar esse letramento, além dos e-books, nós vamos fazer eles em audiobooks e Libras também. Então, o mesmo conteúdo vai para audiobooks e Libras, para dar a disponibilidade para todos os executivos e para todos os colaboradores que querem entender um pouco dos principais pilares que nós temos, né? São principais, porque existem muitos pilares, né? Sobre diversidade, inclusão, vieses inconsciente, gênero, LGBTQIAP+, gerações, etnia, e assim por diante, nós vamos colocar isso tudo em um audiobook, né? A RMC vai colocar isso no audiobook em Libras. Isso, para mim, tem sido dias de dedicação, mas é algo muito bacana que está entrando aí por corporativismo para a parte do letramento. E um projeto à parte deste processo da RMC também, nós estamos trabalhando na indústria de reciclagem. Nós estamos pensando aí aventar a possibilidade de como explorar a sustentabilidade de forma a gerar empregos. Então, em breve, vocês terão notícias da RMC sobre indústria de reciclagem. Legal, Rachel. Agora você pergunta para a Juliana. Sua vez, repórter por um dia. Repórter por um dia, me segura! Por um minuto, vai. Juliana Azevedo, a presidente da P&G. Gostaria muito de saber, Ju, como que você está vendo esses últimos acontecimentos? Nós, mulheres, que nos posicionamos tanto, né, Ju? Nós nos encontramos porque nós nos posicionamos, né? Nós trazemos esse tema do gênero de forma muito proativa, né, e letrada para o mercado. Como que você está lidando com estes últimos acontecimentos aqui no Brasil, no Afeganistão, no Haiti e no mundo? Olha, Rachel, com muita tristeza, né? Eu acho que outra característica das mulheres, sem nenhuma crítica aos homens, a gente lidera com aqui, mas com aqui muito ligado, né? O coração vem muito junto. E tenho tentado canalizar essa energia de duas formas, Rachel. Por um lado, fazer melhor aqui no nosso país. Então, assim, óbvio, nada parecido com o que está se passando, pelo menos nosso conhecimento no Afeganistão, então um pouco uma pobreza e uma desgraça também aqui nos nossos vizinhos do Haiti, né, que também sofrem uma outra violência. E a gente sabe que qualquer grande tragédia, as maiorias minorizadas sofrem mais. Então, qualquer lugar onde haja uma grande tragédia, pode ter certeza que as maiorias minorizadas estão sofrendo mais, e nesse caso as mulheres e crianças de quem nós estamos falando. Então, em primeiro lugar, me traz a reflexão de o que mais eu posso fazer aqui no nosso país, para que a gente crie realmente uma força ainda maior que nos proteja dessa ameaça que parece pipocar em mais lugares desse mundo. Então, se eu já estava fazendo 10, posso fazer 20, posso fazer 30, porque o nosso país tem que ser um local realmente de progresso para equilibrar essa energia no mundo. E a segunda coisa é usando o nosso network de instituições com as quais a gente trabalha no mundo, para tentar entender formas práticas e objetivas de como ajudar. Porque sim, bacana, vamos publicar a indignação nas redes sociais, criar o movimento e tal, mas tentar também usar esses canais para mostrar como a gente pode ajudar, seja com abaixo-assinado, seja com doações. O Unicef tem presença, por exemplo, no Afeganistão, e não vai sair do Afeganistão. Então, o Unicef tem um foco enorme em crianças,
Então, pelo menos as meninas ali. Então, usando aí o network que a gente já tem, como mostrar os caminhos. Nós que conhecemos tantas mulheres e homens maravilhosos, né, Rachel? Gente de ação, para canalizar esse sentimento, que hoje parece um pouco de impotência, em ação. É assim que eu estou lidando nesse momento triste da humanidade. Eu queria agradecer do fundo do coração essas duas mulheres maravilhosas que estiveram aqui hoje. Se a gente tem exemplos para seguir, são vocês, né? Obrigado, você viu que Juliana. teve a participação especial do Pedro Antônio, né? Isto é a vida como ela é no home office. Simples assim. Obrigado, Juliana. Obrigado, Rachel, por serem essas pessoas tão inspiradoras para a gente. Obrigado você pelo convite. Rachel, nós nos falamos, meu amor. Nos falamos. Tchau, Renato. Beijo, tchau. Gente. Tchau, Rei. Gente, obrigado. Você que acompanhou esse vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no sininho e ativar as notificações para receber os lembretes dos próximos vídeos. Agora eu posso falar que a gente tem 100 episódios aqui no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quiser saber mais sobre comunicação, sobre marketing e para quem quiser ouvir pessoas inspiradoras. Toda segunda-feira, 14h, a gente está aqui no canal UOL com um programa novo para você. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês. UOL.